Assim, não tem como a gente falar de saúde se não falar de uma atividade física. E para fazer uma atividade física, todo mundo tem que fazer com responsabilidade, sabendo quais são os seus limites, qual é a sua condição cardíaca, né, para que possa realmente fazer uma atividade física com segurança. Ok. E, na verdade, nós temos também sempre infelizmente, muitos relatos das pessoas que acabam se desesperando, né, com o sobrepeso e saem ou se automedicando ou buscando informações em revistas, sites e praticando uma atividade física sem uma orientação prévia. Então, acho que o nosso maior objetivo aqui é falar de prevenção acima de tudo, não é? Então, todo mundo, a criança, vamos começar pensando, que se dispuser a iniciar uma atividade física, todo mundo deve passar por uma avaliação cardiológica? Sim, Lenice, a rigor todo mundo deveria passar por uma avaliação cardiológica, principalmente se é um indivíduo que já tem algum determinado problema de saúde, uma hipertensão, um diabetes, se já tem por acaso um histórico familiar de algum problema cardíaco. Então essas pessoas obrigatoriamente precisam fazer uma boa avaliação cardiológica para poder fazer uma atividade física realmente com tranquilidade, com segurança. Não é à toa que a gente se depara com tantos exemplos que a gente está vendo hoje em dia de atletas, muitas vezes, que em pleno exercício da sua atividade, eles têm alguma fatalidade ali e morrem num campo de futebol, numa quadra de algum esporte. E nesse caso, geralmente esses atletas, quando falamos em atletas, a gente imagina que eles tenham esse acompanhamento. E mesmo assim ocorre o problema, né? Imagina quem não tem. Exatamente. Então, por isso que eu digo, são fatalidades realmente, porque são pessoas que teoricamente é o exemplo da saúde, né? Então são pessoas que têm realmente geralmente um acompanhamento clínico, cardiológico, têm um preparo físico adequado e mesmo assim são também sujeitas a alguns problemas. Imagina as pessoas que entram para fazer uma atividade física sem nenhuma avaliação prévia, sem nenhum preparo físico prévio. Acima do peso. Acima do peso, exatamente. Então essas pessoas estão mais sujeitas a ter alguma complicação durante a sua atividade física. Então, prevenção é primordial. Então, para prevenir, a gente tem que tomar os determinados cuidados e, com isso, prevenir várias complicações que podem aparecer ao longo da nossa vida. Bom, e a oportunidade que nós temos aqui, a partir de hoje no programa, e assim nós seguiremos, né? Vocês vão até acompanhar as imagens já, e nós vamos sempre registrar passo a passo. No primeiro momento, claro que mais uma vez eu vou servir de exemplo aí, mas depois todos os assuntos que forem pertinentes ao nosso tema. Mas é exatamente isso que a gente queria mostrar. É assim que todo mundo deveria proceder, né? Então vamos lá, vamos procurar, vamos tomar a iniciativa, né? Chegando, sendo recebido, não tendo medo. Não sou uma pessoa doente. Falar, mas por que eu vou procurar? Eu não sou doente? Mas não é assim que a gente deve pensar, né? Entra mesmo com a alegria de pensar, olha, eu estou me cuidando. Não é? Isso realmente é muito bom, porque quando as pessoas começam a procurar precocemente, sobre saber qual é o seu estado de saúde e começar a se cuidar logo cedo, então essas pessoas vão ter uma expectativa de vida grande, com uma qualidade de vida também muito boa, né? Porque elas vão estar se cuidando realmente. Bom, e aqui nós estamos mostrando exatamente isso, né? Não é nada fictício. Então, eu fiz mesmo, passei pela consulta, e aí o procedimento normal de uma primeira avaliação. É exatamente o cadastro, a doutora vai explicando pra gente que a equipe toda lá pronta para receber os pacientes, né, doutora? Isso, quando o paciente chega, então ele é recebido pelas nossas secretárias, vai ser feito o cadastro lá na clínica, em seguida o paciente vai submeter-se ao eletrocardiograma, e quando ele entra na consulta médica, ele já entra com o seu eletrocardiograma pronto. Sim. Porque toda consulta cardiológica, de um modo geral, precisa de um eletrocardiograma, que é o exame primeiro, vamos dizer assim, é o mais simples de todos e que já pode nos dar uma série de informações. Sim. Já pode nos mostrar muitas vezes se o paciente tem alguma arritmia cardíaca, se ele tem algum sinal de algum aumento de alguma área cardíaca, de alguma parte do coração. Eu faço antes da consulta, isso que me chamou a atenção, né? Então eu faço, porque primeiro eu fiz o exame ali, né? Um contato com as meninas que me receberam e depois fui para aquela consulta mais detalhada, aquela conversa que é muito importante. Exato, O eletrocardiograma ele pode ser feito antes da consulta ou no decorrer da consulta, tá? O médico faz a consulta,
faz o exame físico e em seguida faz o eletrocardiograma. Por questões da dinâmica da clínica, então a gente agilizar, a gente prefere fazer dessa maneira, agiliza. Então, a gente já faz o eletrocardiograma. Então, o paciente já entra na sala com o seu eletrocardiograma pronto, passa pela consulta, o exame físico e tem as condutas em seguida. Sim, ok. Bom, antes de seguirmos aqui, que a doutora vai traduzindo para a gente as imagens, eu só vou pedir para a Rose colocar o Prevencort lá, que é o nome mais conhecido, né? Que as pessoas já identificam, e o Centro de Prevenção e Tratamento Cardiovascular, para ela colocar no GC lá para a gente. Bom, então, passada aí essa primeira fase, eu segui para a consulta propriamente dita, já impresso ali, né, o resultado. Isso. E eu estava muito ansiosa porque, como o Fortunato me orientou, procura e tal, mas ele me deixou tranquila, aparentemente não é nada, mas procure. Mas a gente fica ansioso, né? Com certeza. Todo paciente, quando vai para uma consulta, ele vai sempre naquela expectativa. Primeiro, ele quer que esteja tudo bem, mas fica sempre naquela angústia. Será que está tudo bem realmente? Então, seja para uma avaliação clínica, para ver para poder ver se pode fazer realmente alguma atividade física ou não, ou seja porque ele está sentindo alguma coisa. Então, ele vai sempre naquela expectativa. Será que está tudo bem? Eu torço para que esteja tudo bem, mas será que realmente está? Então, fica todo mundo apreensivo. E é legal a gente registrar aqui, porque a minha primeira consulta com a doutora Ana Paula foi em 2006. Também nessa coisa de emergência. Com certeza. Eu estava me sentindo bem. Na época era a mesma situação que essa agora. E ela tem lá o registro, né? E foi em fevereiro de 2006. E já as minhas reclamações eram as mesmas, né, doutora? Isso que é o mais interessante. Eu demorei todo esse tempo, fiz uma série de coisas para tentar adiantar o processo, e tomar remédio, e faz tudo errado, né? Isso realmente é muito comum? Muito comum. Infelizmente é muito comum. As pessoas às vezes vão na consulta, às vezes até fazem os exames e acabam não voltando por falta de tempo, enfim, por algum problema que ele acaba não voltando ou volta e não consegue seguir as orientações propostas. Então, isso, cada pessoa é um caso diferente, né? Então tem uma particularidade sua. Mas é importante que a gente tenha assim, a sequência do paciente. Sim. Tá? Então, no seu caso, eu já tinha essa primeira avaliação em 2006. Isso ajuda muito no diagnóstico, não é? Ajuda bastante, porque eu vou observar agora, ver se houve alguma mudança nas suas queixas. Eu vou comparar o seu exame físico atual com o exame físico de 2006. Sim. Se houve alguma alteração, eu já tenho o seu registro eletrocardiográfico de 2006, então eu vou comparar com o de agora e vou ver se houve alguma alteração ou se continua tudo igual que já era anteriormente. E nesse caso, nesse primeiro contato, também já são selecionados os exames todos, além, depois já nós vamos falar dessa sequência, mas para manter atualizado o exame de sangue, né, para saber um pouquinho de hormônios, porque um dia a gente podia falar só sobre hormônios aqui, porque o quanto é fundamental esse controle, porque pode desequilibrar tudo. Completamente. E é essa a próxima fase agora que a gente segue, é isso, doutora Ana Paula? Isso. Aí eu estou terminando de fazer o exame físico, fazendo a ausculta pulmonar. Então já fiz a ausculta cardíaca, verifiquei pressão, exame físico periférico e agora estou fazendo a ausculta pulmonar. E é importante a gente ter essa avaliação global, né, porque não adianta a gente fazer só exames complementares.